Tia do Leco 16! Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa mais um Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para falar sobre alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável. Hoje a gente vem nessa papo para falar de justiça climática. Que papo para a gente falar no mês da consciência negra. O programa de hoje, a gente veio discutir sobre justiça climática na capital da desigualdade. Olha, desastres climáticos já não são mais tão incomuns, quanto alguns anos atrás. Na verdade, são eventos anuais, previsíveis e anunciados. Mas em todas as capitais, como é o Recife, são muito afetadas pelos climas. E ainda parece ser sempre uma surpresa toda vez que acontece. Sabe o que não é surpresa? Quem mais é afetado pela emergência climática? Morros, encostas, ladeiras, altos, beiras de rio, canais. Quem sofre? Quem morre nas tragédias anunciadas do Recife e de tantas outras capitais? Lutar por uma justiça climática numa das capitais mais desiguais do país é para ontem. E aí, existe justiça climática na capital da desigualdade? É sobre isso que a gente conversa agora com Nzinga Cavalcante. Nzinga Cavalcante é agricultora afroecológica, mãe, técnica em agroecologia pelo CERTA, graduanda em agroecologia, campesinato e educação popular pela UFRPE. Ela é diretora financeira da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia do sítio Ágata. E ela também é a nossa convidada. Nzinga, muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo É um certo. prazer hoje estar aqui, a gente conversando para falar de um assunto tão importante que é as injustiças climáticas, né? Porque justiça É o que a gente almeja, pra Tá lá na frente, exato. Será que um dia a gente consegue essa justiça climática? Mas para fazer justiça climática, a gente precisa fazer reforma agrária, tanto dentro da cidade como no rural também. Isso. A gente precisa devolver as terras para os povos, para que haja uma justiça, para que o povo cuide do clima. Enquanto não, será injustiça climática, sabe? A injustiça, porque a gente está falando hoje, nesse tempo, 2024, mas isso acontece mais de 1.500 anos atrás. Desde quando os colonizadores invadiram o continente africano, destruíram as suas culturas, destruíram as suas florestas, os seus alimentos, as suas identidades. Então, a injustiça climática começa daí. Isso porque a gente está falando de um tempo, um marco temporal de 1.500 para cá. Mas se a gente for ver direitinho, esse é um plano também de destruir as mulheres. Porque quem começou a agricultura, a cuidar do meio ambiente, foram as mulheres. E se a gente for fazer essa analogia, a gente vai ver também que a terra é a terra, não é o terra. Então, passa tudo dentro de um globo muito grande, sabe? Que desvaloriza a identidade dos povos pretos, que desvaloriza as mulheres, que desvaloriza todo esse ser natureza. E aí quem desfaz esquece que também é natureza, que também está ali para construir e não para destruir. E aí entra na questão da cidade desigual, né?
que a cidade desigual, ela passa por quê? Ela passa porque a supremacia branca diz que tem que ter empregados, e empregados pretos. E isso passa também por dentro da injustiça climática, a desvalorização da cor, para que nós possa sempre ser submisso a uma supremacia que está aí construindo os prédios. Essas pancadas tão fortes que dá em Recife, está abrindo fendas no solo. Essas fendas, cada vez mais que chove, a gente está vendo o que está causando. O que eu acho interessante, Nzinga, disso que você está falando, é que quando a gente vem falar de clima, a gente dá uma volta gigantesca por muita coisa, né? Porque é um termo que vai crescendo agora, né? Assim, a gente vem falando de justiça climática, injustiça climática, mas ele é muito mais do que ele se apresenta aqui, né? Até para quem está nos ouvindo, Nzinga, assim, é um termo novo para muita gente, né? Do que a gente está falando quando fala dessa injustiça climática, como você mesmo trouxe pra gente? O que é isso? A gente tá falando da nova roupagem do latifúndio. Olha lá. Do capitalismo, que ele vem fazendo um papel de destruição. O capitalismo, quando foi inventado para destruir os povos. Os povos, isso é muito sério, eu tô toda arrepiada, porque o capitalismo foi inventado para destruir os povos pretos e os povos indígenas. Foi inventado por uma supremacia que se diz herdeiros do dinheiro, né? De Portugal, de França, de Espanha. Dava até para a gente entrar também nessa injustiça climática com os provedores dentro de casa. Porque acontece também o apagamento por conta do machismo. E o machismo é algo que destrói o clima, que destrói o solo, que destrói as mulheres. E aí, quando a gente fala de terra, de justiça, de crime, a gente não pode deixar de colocar, sabe? Porque, veja que interessante nós somos. Eu, enquanto agroecóloga, enquanto mulher preta, agricultora, eu vou trazer também essa análise também muito para o lado de dentro da mulher, sabe? Porque a gente é a terra. Nós, mulheres, somos terra. Mas para que a gente possa combater essa injustiça, a gente precisa voltar para dentro de si. A gente precisa voltar para dentro da terra. A gente precisa voltar a valorizar os corpos e as corpas femininas. Mas é muito sério esse caso, sabe? Dessas analogias, da gente olhar, da gente se entender e se identificar com o que está acontecendo. Porque desce naquilo que a gente vinha falando de quem primeiro é afetado, né, Nzinga, pela questão climática, né? Porque quando a gente fala, tá muito calor, certo, mas quem passa mais calor? Quando chove, que acontecem os alagamentos, que acontecem os deslizamentos, quem mais é afetada por essa situação na nossa cidade também, né? Exato. E aí você traz um ponto muito interessante, João, que é quem mais é afetado. Aí eu digo novamente, quem é mais afetado? As mulheres, que estão dentro de casa, muitas vezes. As mulheres que estão muitas vezes indo trabalhar. Oxe, mas os homens também. Sim, com certeza. Os homens também. Tá chovendo muito, tá alagado, a barreira caiu, o fio soltou. Então, a gente, mulher, a gente sempre está ali adaptando o ambiente, mas a gente sempre está ajeitando e organizando o mundo para que eles possam habitar de uma forma mais segura. E aí eu fico me perguntando também, sabe? Como a gente, ser mulher, consegue organizar e os seres homens que estão no Senado conseguem destruir? Porque a injustiça climática passa por isso. E não é uma discussão tão fácil, né, Nzinga? Quando a gente pensa, né, isso que a gente está falando, né? O Recife hoje ocupa o segundo lugar
no ranking do mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras. Então a gente vai vendo que é uma coisa que é totalmente ligada às desigualdades, né? Uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis. Eu te pergunto então, Nzinga, é difícil falar de clima e justiça numa capital como Recife? Sim, com certeza. Vamos tirar agora para as eleições. Quantas mulheres foram eleitas? Quantas famílias que vêm de baixo foram eleitas? Eu digo para prefeito, para vereador, qual são a cor das pessoas que entraram no poder? Qual são o status financeiro dessas pessoas? Quem são os partidos que essas pessoas estão? Então a gente precisa fazer essa leitura. Toda essa conjuntura cosmológica é necessário para que a gente possa entender que falar de clima não é só falar do desastre de Monte Verde, não é só falar de Muribeca, não é só falar de Pina, de Coque, dos Coelhos, de Santa Amaro. E não é só esperar o desastre acontecer. Não, a desgraça já está acontecendo. A desgraça já está acontecendo. A gente corre risco que Recife afunde. E toda chuva fica, ai meu Deus, se subir tantos metros de água, Recife não vai aguentar. Mas por que não vai aguentar? Recife não vai aguentar porque está sendo fatiada pelos prédios. A gente vive numa ilha. A gente tem que tirar esses consórcios, sabe, do Recife, de prédios que estão destruindo. A gente tem que acabar com o capitalismo. Essa é a real. A gente só vai ter justiça climática quando a gente acabar com o capitalismo. Como acabar? Rapidinho. E como acabar com o capitalismo? Quando a gente voltar a fazer o que a gente fazia antes. Quando a gente começar a trocar, a compartilhar nossos conhecimentos, as nossas alegrias e as nossas dores também. Mas a gente tem que acabar com essas dores. Que aí a gente vai ter uma justiça climática limpa, renovável e segura, sabe? Essas placas solares que estão instalando nos campos, porque na cidade a gente só vê as placas solares nos prédios, aqui na cidade. Mas se a gente sai da cidade, desse meio urbanizado, e entra no periurbano, a gente vai ver os desastres que as placas solares estão vindo fazer. Destroem campos imensos de florestas. Prometendo uma solução, né? Mas assim, na verdade... Uma energia limpa. Eles chamam de energia limpa, enquanto eles sujam o solo com agrotóxico, porque eles jogam agrotóxico em cima e embaixo das telas, das placas para matar os matos. Tem as linhas de transmissão, que eles destroem faixa imensa para passar fio. Inclusive, é uma das coisas que me atinge e está trazendo desertificação para o solo, deixando o solo seco, infértil, com um aspecto de sertão. Não que o sertão não tenha vida, ao contrário, o sertão tem muita vida. Mas estou falando de aspectos de solo. Vai chegar um momento que a gente vai pensar que a gente está no Saara. E pensando assim, Nzinga, na nossa situação como Recife, por exemplo, que tanto convive já com as chuvas, né? A gente vê que as consequências não são tão fáceis de lidar. 2 anos atrás, mais de 120 pessoas perderam as suas vidas nos desastres climáticos aqui na cidade do Recife, na região metropolitana do Recife, né? E isso não é uma surpresa, né, Nzinga? Uns números que só crescem, né, quando acontecem esses desastres. Exato. E quem morre nisso, né? E aí quem morre? Quem estava no poder quando essas mortes aconteceu? Como é que a gente vê, muda e renova? Para que essas injustiças parem de acontecer e comecem a acontecer as justiças. Como é que cai uma barreira tão grande como aquela que caiu lá no Ibura e a prefeitura constrói um parque debaixo? Por que ele não construiu com o dinheiro do parque o muro de arrímio? Fazendo um terraçamento onde as pessoas pudessem voltar a morar e a viver aonde tem o vínculo. Por que dentro da cidade do Recife
existem tantos moradores de rua, quando isso poderia ser sanado com esses prédios desocupados sendo ocupados e desapropriados para moradia. Isso combate também a injustiça climática. Sim, sim. Uhum. Porque falar de chuva é falar de dignidade. A chuva é uma coisa boa, mas estão transformando a chuva em algo ruim. A chuva, ela é hoje sinônimo de medo na cidade do Recife. Quando chove, a gente vai procurar a tábua da maré, aí a gente, puxa, será que eu posso sair de casa? Será que está seguro? Hoje a chuva é medo no Recife. O que a elite faz para sanar esse medo, vai para a aldeia. Aí o que o exército, junto com o governo de Pernambuco, faz? Destrói a APA Beberibe para criar um arco metropolitano que vai vir de Goiânia a Suape e vai favorecer quem? E como é que a gente fala de justiça climática se a gente vai ter mais de 300 campos de futebol desmatados da nossa reserva? A Amazônia está aí, secou. A nossa fonte de água aqui no Recife vem de aldeia. E aí a gente vai desmatar. E aí, como é que vai ficar? Aí vem a venda do hidrogênio verde, né? Que é uma renovação que eles falam que precisa através de eólicas, placas solares e linha de transmissão. Isso não é bom. Essa energia não é boa. É uma energia que está vindo com sangue e com dores. Aí a gente vem para dentro da cidade. Aí a gente vai falar de injustiça climática sem pensar na alimentação. Tá aí, os atacadões da vida crescendo. Muitas pessoas podem achar que isso não tem a ver com a injustiça climática, mas isso tem tudo a ver com a injustiça climática. E com essa roupagem que o Recife, a região metropolitana da nossa capital, vem passando. Com essa desigualdade. Por quê? Existem tantos mercados, eles dizem que abrem tantos empregos, e existem tantas pessoas desempregadas. E convivendo com a fome também, né, Nzinga? Convivendo com Acho que quando a gente fala de alimentação, a gente tá falando de desnutrição, de falta de alimento também. E insegurança. Isso, a insegurança alimentar também. A gente fala de justiça climática, é falar muito mais do que meio ambiente. Meio ambiente é o meio. Mas a gente está falando de pessoas, e pessoas que hoje convivem com fome, com insegurança de moradia, que têm medo da chuva, como a gente falou, e não sabem o que vão comer depois. Essa é a verdade. Falar de chuva é falar de segurança, né? Falar de clima é falar de segurança. Mas a gente vive uma insegurança. A gente vive uma insegurança habitacional. A gente vive uma insegurança da segurança, que deveria ser um dever do Estado garantir. A moradia é um dever do Estado garantir. A alimentação é um dever do Estado garantir. Falar de justiça climática é muito mais do que falar de clima. Precisamos falar de uma transformação pelo fim da injustiça climática, pelo fim do racismo também, pelo combate ao racismo em nossa cidade. Dá para discutir justiça climática numa das capitais mais desiguais do país? Olha, a gente fala sobre isso um pouquinho mais já, porque agora a gente faz uma pausa. Fica aí, o Comida de Verdade volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade? Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios? Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos? E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto. Quem não é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo. Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude. Racismo mata. Diga não ao racismo ambiental.
uma campanha do Centro Sabiá. Os quilombos nunca acabaram. Quem diz, por exemplo, que Palmares acabou, não conhece Palmares. Como era a organização de Palmares? Palmares tinha um grupo de pessoas cuidando da geração de alimentos, tinha um grupo de pessoas cuidando da geração de saúde, tinha um grupo de pessoas cuidando da defesa, ou seja, o povo que estava preparado para a guerrilha, tinha um grupo de pessoas cuidando de cada coisa. Então, quem foi que morreu em Palmares? Foi quem foi para a guerrilha. O povo que estava produzindo alimento, o povo que estava produzindo arma, que estava produzindo remédio, esse povo não morreu. Tanto não morreu que logo surgiu Canudo. O povo de Canudo também não morreu todo. Tanto não morreu todo que é de Canudo que sai uma parte para o Rio de Janeiro para criar o Morro da Providência. Foi composto por parte do povo de Canudo. Então, sempre existiu o quilombo no Brasil, sempre existirá. A diferença é que a partir de agora vai ter muito mais gente se aquilombando do que se possa imaginar. Você está ouvindo Comida de Verdade. E a gente segue aqui conversando no Comida de Verdade. Por aqui a nossa conversa é sobre justiça climática numa das capitais mais desiguais do país. É possível? Em Zinga a gente vem discutir justiça climática no mês da consciência negra, né? E sabemos também, como a gente vinha conversando, quem primeiro sofre os efeitos dos climas, né? Que tem endereço, cor, gênero e renda. Mas você, em Zinga, vem de uma base também de agroecologia, né? Você acha que discussões como a agroecologia, elas ajudam a sanar tanto na cidade quanto no campo, mas assim, pensando no Recife, talvez uma busca pela justiça climática? Veja, foram muitas perguntas dentro de uma só, né? E aí eu, enquanto estudante de agroecologia, mais técnica e agricultora, conheci um autor chamado Altier, Miguel Altier, e ele fala da Revolução Verde. Quando criaram a Revolução Verde, depois da Guerra Química, né, da propagação dos venenos, foram para sanar esses males. Que males? Os males que estavam sendo espalhados, da destruição. Então, começaram a dizer que a agroecologia, sistematizaram essa prática dos povos, colocaram o nome de agroecologia, dizendo que era a solução. Então, eu acredito que a agroecologia, ou como a minha mãe traz o termo, a afroecologia, é a solução. Porque para a gente fazer agroecologia, sustentabilidade, a gente precisa se reunir. A gente precisa voltar ao princípio. Sentar em roda, se olhar, se escutar, para poder vir a ação e a gente poder colocar em prática. Então, eu acredito que a agroecologia é um caminho, sim, da gente mudar, da gente se renovar, mas principalmente da gente trazer a valorização dos povos. É um conhecimento que está no povo. Né? É um conhecimento que está e é do povo. Isso, perfeito. Está e é, e precisa ficar com o povo. Porque não existe nós sem nós. E o capitalismo faz diferente. Recife faz diferente. O que é que a gente vê hoje dentro de Recife? Como é a conjuntura sociopolítica dentro de Recife? Mas a política pública e que está dentro da Constituição brasileira é moradia digna, alimento digno, saúde digna, lazer, educação e renda. Então, quando a gente conseguir compilar tudo para que caminhem juntos, a gente tem. Eu te pergunto então, Nzinga, pensando nisso tudo que a gente vem discutindo aqui, né? E já se encaminhando para os finalmente da nossa conversa, pensando na transformação que a gente precisa fazer, pensando em agroecologia, como você colocou, essa afroecologia também, né? Conhecimento dos povos, pensando no Recife e também nessa organização popular mesmo. Será que dá para a gente pensar em justiça climática no Recife? Dá sim.
dá e a gente tem como mudar, sabe? Acho que um dos primeiros papéis é a gente deixar de comprar nessas marcas. Para a gente mudar e fazer a melhora, né, com o clima, é a gente deixar de consumir essas marcas famosas. Acho que esse é o primeiro papel. Poxa, mas a solução é quebrar? Não, a solução não é quebrar. A solução é que eles passem a valorizar quem a gente é e o quanto que a gente faz também. A agroecologia, ela também vem nesse papel de cobrar as políticas públicas, de cobrar os direitos e os deveres. Então, a gente precisa consumir as feiras orgânicas, a gente precisa consumir o CSA, que é um sistema de feira, onde a gente contribui com um valor mensal e semanalmente a gente recebe nossa feira em casa. A gente precisa valorizar os grupos de mulheres dos bairros. A gente precisa valorizar todo esse conhecimento ancestral que vem sendo colocado. Mas para combater realmente, sabe o que a gente precisa? De mais gente preta dentro das universidades. Porque é de lá que sai, muitas vezes, as nossas cartas encaminhatórias. E muitas vezes é sem as nossas falas, sem as nossas escritas, sem as nossas ouvidas. Então, precisamos ocupar o campo político, o campo educacional, para que a gente possa ter uma mudança realmente, para que a agroecologia possa ser implantada, para que o povo pare de ter injustiças sociais e comece a ter a justiça social. Muito bem. Olha, como estamos chegando agora sim, nos finalmente do Comida de Verdade, Nzinga, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa, para a gente sair com um olhar de esperança, para a gente rever as nossas lutas, né? Então a pergunta que eu faço para todo mundo, faço para você também. Nzinga, depois de todo esse papo, o que de fato nos alimenta? Ai, é muito interessante, né? E eu estou extremamente alimentada. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, nosso primeiro feriado. E eu fui para o Pátio de São Pedro. E eu sou de 88, de 1988, Constituição. Então, poder ver a velha guarda do movimento negro reunida, saber que eu sou o fruto desse povo também, isso me alimenta. Isso deve alimentar a gente saber quem a gente é, de onde a gente vem e para onde a gente vai. Essa deve ser a nossa maior alimentação. Meta, foco, para que a gente consiga. Mas para alimentar o Recife, para alimentar essa população, e o que alimenta, a gente precisa mudar essa política. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. A gente precisa mudar a nossa forma de agir. Mas a gente precisa se alimentar do que a gente planta. Então, plante, gente, em casa. O que alimenta de verdade é o conhecimento do povo. É isso. É a valorização do povo. Ter um povo feliz é ter um povo alimentado. E a gente precisa disso. A agroecologia precisa entrar na cidade, mas a agroecologia precisa entrar na cidade com conhecimento do povo. Sabe? Andar lado a lado é maravilhoso. É isso. Nzinga, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. É um momento muito especial. Eu gostaria de ficar aqui aí falando. Muito bom, João, falar com você. Falar com esse povo que está nos ouvindo. Dizer que a esperança, ela não deve morrer. E que a gente juntos, unidas, a gente muda a sociedade. E aí tem uma música que eu escutava muito, sabe, dos movimentos, e aí só para fechar, e que é assim: para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Mas a gente precisa participar sem medo de ser mulher, de ser criança, de ser homem, de ser independente de gênero, de sexo, de religião e de credo. Precisamos participar. Então, gente, participem dos grupos comunitários, porque a gente vai mudar participando dos grupos comunitários. Por uma justiça climática. Muito obrigado, viu, Nzinga? Gente,
Hoje conversamos aqui com Nzinga Cavalcante, ela que é agricultora afroecológica, como ela mesma colocou, né? Mãe, técnica em agroecologia e técnica em agroecologia pelo CERTA, né? Graduanda em agroecologia, campesinato e educação popular pela UFRPE. Diretora financeira da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia do sítio Ágata. É com essa música que eu quero puxar agora a nossa dica de verdade, a sua dica de toda semana da agroecologia, para a gente poder sair desse papo aqui com a mente alimentada, mas também com a sobremesa, a dica de verdade. Então, vamos ouvir um pouco sobre o Voaflix, o acervo digital do Centro Sabiá? Escute aí, é com Eduardo Amorim. Dica de verdade. Olá, eu sou Eduardo Amorim, sou do Núcleo de Mobilização de Recursos aqui do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, aqui no Recife, na sede mesmo. Eu vim dar uma dica para quem ainda não acessou o Voaflix. O Voaflix é o novo acervo digital do Centro Sabiá, mas para quem não viu ainda, é bom saber que lá tem parte da história de todo mundo que participa e participou da luta pela agroecologia em Pernambuco. São documentos, vídeos, áudios, teses, dissertações, enfim, todo tipo de material que pode interessar a quem faz parte dessa luta tão antiga e ao mesmo tempo tão contemporânea, que é a defesa da convivência do semiárido, da reforma agrária, das tecnologias sociais. Então, minha dica é isso. Além de você poder lembrar muitas pessoas que fizeram e fazem parte dessa história, algumas delas nem estão mais com a gente, né? Tô vendo aqui, por exemplo, enquanto eu acesso, uma capa do Comida de Verdade com o Nego Bispo, um quilombola que recentemente faleceu, mas que deixou muita história para falar sobre essa agricultura ancestral. Pessoas que marcaram a nossa história, a história da agrofloresta, como nosso querido Júnior, né? Lá do sítio São João, da Feira Agroecológica das Graças. Vão ter muitos documentos sobre esse pessoal e cada um vai ter certamente uma coisa especial que vai encontrar no Voaflix. A dica está dada, acesse o Voaflix, o acervo digital do Centro Sabiá, e veja um pouco da nossa história e também a história da agroecologia no Recife, em Pernambuco, no Brasil. Voaflix, é só acessar o site do Centro Sabiá. E pessoal, é isso, chegamos ao fim do Comida de Verdade. Muito obrigado por sintonizar mais uma vez com a gente. Continue com o Centro Sabiá, lá em nosso site, centrosabiá.org.br, ou pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procura por Centro Sabiá. Comida de Verdade é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até a próxima Comida de Verdade na semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein?